o papel protagonista dos emancipadores para o desenvolvimento de Praia Grande. A emancipação político-administrativa de Praia Grande ocorreu em 19 de janeiro de 1967. Até o início da década de 60, o território era distrito de São Vicente. No entanto, desde 1953, moradores já se mobilizavam em busca da autonomia municipal. De acordo com Siqueira, Calles e Silva, na obra publicada em 2002, o movimento pró-emancipação surgiu da insatisfação popular diante de problemas estruturais, como a ausência de saneamento básico, escolas, transporte público, atendimento médico, além de dificuldades no abastecimento de água, energia elétrica e acesso viário. No bairro Solemar, lideranças locais passaram a discutir o desdobramento de Praia Grande e São Vicente. O primeiro movimento foi liderado por Júlio Seco de Carvalho, Nestor Ferreira da Rocha e Heitor Sanches, que articularam a mobilização popular e fortaleceram a ideia. Eu sou o Silvio, sou professor de História e estou fazendo aqui um depoimento, sobre a emancipação de Praia Grande, com fins acadêmicos, sem nos reportarmos a esse local aqui, Esse local aqui é a Praça dos Emancipadores. Não que a emancipação tenha ocorrido aqui, não, longe disso. Não, aqui foi o grito da independência, nada disso. Essa praça apenas é uma homenageia àquelas pessoas que lutaram para que a Praia Grande se emancipasse de São Vicente. Até 1967, a Praia Grande era apenas um bairro de São Vicente, de meio de praia até a divisa com Mongaguá. E todo esse território aqui, desde a divisa com São Vicente, ali no Japuí, até a divisa com Mongaguá, era o município de São Vicente. E a luta pela emancipação, ela aconteceu a partir dos anos 50. Em 1953, teve basicamente 3 pessoas que deram início a essa luta. O primeiro momento em que se lutou pela emancipação foi Júlio Seco de Carvalho. Júlio Seco de Carvalho, ele morava no bairro de Solemar, que depois se tornou um distrito, E o Júlio Seco de Carvalho liderou a primeira luta pela emancipação lá no ano de 1953. O Júlio Seco, ele se reuniu com 2 pessoas na época que também se uniram a ele em prol dessa luta, Um deles foi o Nestor Ferreira da Rocha. Então, o Júlio Seco, que liderou o movimento, uniu-se ao Nestor Ferreira da Rocha e também ao Heitor Sanches. Tá aqui, é o primeiro nome aqui desse obelisco aqui, Heitor Sanches. Então, essas 3 pessoas, lá em 1953, eles deram início à luta pela emancipação de Praia Grande. Porém, naquela época eles não obtiveram êxito, Aquele foi o início de uma luta que se prolongou pelos 14 anos seguintes, De 1958, final dos anos 50, foi montada uma outra comissão para que a luta continuasse, para que essa comissão tivesse a sua atuação junto ao poder público na época, tentando obter a emancipação de Praia Grande. Nessa comissão já constava o nome de Dorivaldo Lória Júnior, o primeiro prefeito da cidade. Essa comissão fez um trabalho, esse trabalho acabou resultando lá no início dos anos 60 em um plebiscito. Nesse plebiscito, os moradores aqui da cidade que tinham direito ao voto votaram pela emancipação. E esse plebiscito chegou a ser referendado, na época pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas São Vicente impetrou recurso. E era natural que São Vicente fosse contra a emancipação, afinal, São Vicente perderia quase 24 quilômetros de praia, perderia praticamente 50% do seu território. Segundo a Circe Sanches Toschi, a Circe Sanches Toschi, no seu livro, ela afirmava que, lá nos anos 60, São Vicente arrecadava cerca de 2 bilhões em moeda da época, 2 bilhões de cruzeiros em impostos aqui desse território, que era um bairro de São Vicente. E só aplicava 100 milhões, Arrecadava 2 bilhões e só acabava investindo aqui nesse bairro 100 milhões. Então o povo de cá se sentia abandonado. Aí fortaleceu a luta pela emancipação. O esposo dela, da Circe, era o Oswaldo Toschi. Nós falamos de Oswaldo Toschi, o nome dele está aqui. Ele foi um dos emancipadores, Aqui nesse obelisco tem o nome de todos os emancipadores. Nós vamos dar um destaque especial aqui para o Oswaldo Toschi, porque eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Praia Grande,
E o meu patrão no instituto é exatamente ele, né? Por quê? Porque ele construiu a primeira escola estadual da cidade. Na época, Praia Grande não tinha nenhuma escola estadual, não tinha nenhuma escola que oferecesse o antigo ginásio, hoje a segunda etapa do ensino fundamental, nenhuma escola que oferecesse o ensino médio, e ele encabeçou essa luta. O Oswaldo Toschi, ele conseguiu a doação de um terreno aqui no Boqueirão. Aquele terreno, que era uma praça, Praça Guarani, ele obteve autorização da Prefeitura de São Vicente para construir uma escola pública ali. Só que a Prefeitura de São Vicente não tinha dinheiro, né? O prefeito alegou que não havia verba para a construção. Então o que ele fez? Ele arregaçou as mangas e recolheu doações da comunidade, recolheu doações em material de construção e também em dinheiro, né? Tudo contabilizado, para que ele pudesse construir essa escola. Ele liderou essa construção. Em 1965, as obras começaram em fevereiro de 65, e em julho, 28 de julho de 65, a escola já estava inaugurada, com a presença, inclusive, à época, do governador do estado de São Paulo, que desceu de helicóptero ali na frente da escola, Adhemar de Barros, com a sua esposa, enfim. Então, foram 4 meses de construção, e a escola saiu, né? A escola foi inaugurada, ela começou a funcionar a partir já daquele ano, em 65, e depois aconteceu uma pequena tragédia na vida do Oswaldo Toschi, né? Ele que foi o primeiro político da cidade, vereador em São Vicente, ele sofreu uma cassação na época muito injusta, né? As da cidade alegaram que ele construiu uma escola sem licitação, sem concorrência pública. Mas, para a época, porque como é que você pode construir um prédio sem licitação e sem concorrência pública se não houve nenhum dispêndio de verba pública para a construção dessa escola e desse prédio? Quer dizer, isso foi totalmente inapropriado para a época, foi uma justificativa totalmente inaceitável. Ele era vereador em São Vicente, acabou sendo cassado por conta da construção desse colégio, uma cassação injusta, isso foi reparado agora recentemente. O governo federal entendeu que essa cassação foi injusta, e mesmo depois de falecido, essa cassação foi revertida, né, agora recentemente, através de um decreto do governo federal. E, por causa dessa cassação, ele talvez até fosse eleito o primeiro prefeito da cidade, que já era vereador em São Vicente, né? Praia Grande era um bairro de São Vicente, nos anos 60, ele era vereador em São Vicente representando esse bairro. Possivelmente, quer dizer, a gente não sabe, né? É apenas uma previsão, mas a gente acredita que ele fosse um forte candidato a ter sido o primeiro prefeito eleito da cidade. Mas acabou não sendo em função dessa cassação. Então essa é a história do Oswaldo Toschi, uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que eu admirava, né? Tanto admirava não só pela luta pela emancipação da cidade, ele foi um dos emancipadores, o nome dele está aqui nesse obelisco, mas também porque ele foi o precursor da construção da primeira escola da cidade, né? A escola onde eu estudei, a escola onde eu terminei o antigo ginásio, a escola onde eu terminei o antigo segundo grau, colegial, e a escola que depois, quando eu cursei mestrado, ela foi objeto da minha dissertação. Eu escrevi sobre a história dessa escola. Então, por tudo isso, eu admiro Oswaldo Toschi e, inclusive, no Instituto Histórico e Geográfico, do qual nós fazemos parte, a cadeira dele, desse patrono, é ocupada por mim. Então, ele é o meu patrono no Instituto Histórico e Geográfico de Praia Grande. Estamos agora em 2027, né? 60 anos de progresso, 60 anos de emancipação. E nesses 60 anos, né, eu desconheço assim uma cidade que tenha tido um progresso como a Praia Grande teve, né? Porque quando nós nos mudamos para cá, há 50 e poucos anos atrás, essa cidade praticamente estava se emancipando como o bairro de São Vicente, não havia quase que absolutamente nada. Não havia hospital, a iluminação pública era precária, só havia uma escola estadual que oferecesse a segunda etapa do ensino fundamental, não havia ainda o ensino médio, enfim. Era uma cidade carente de tudo, que precisava, a partir daquela data, começar a resolver os seus problemas. A luta pela emancipação intensificou-se ao longo da década de 50, formando uma comissão responsável por conduzir o processo. Após enfrentar resistência política, a emancipação foi oficialmente conquistada em 19 de janeiro de 1967. O engenheiro Nicolau Foll foi nomeado interventor federal, com a instalação provisória da prefeitura no Ocean Praia Clube. A primeira eleição municipal ocorreu em 15 de novembro de 1968, elegendo Dorival Lória Júnior como prefeito.
Na época da emancipação, o único acesso à cidade era pela Ponte Pêncil, construída em 1914, que já não atendia à crescente demanda de veículos. Em 1982, a inauguração da Ponte do Mar Pequeno representou um marco para a mobilidade regional e o desenvolvimento da Baixada Santista. Como homenagem aos emancipadores, foi erguido um monumento histórico entre as avenidas Presidente Costa e Silva e Marechal Malé. Desde 2018, a Prefeitura realiza, no dia 19 de janeiro, a Caminhada dos Emancipadores. No próximo ano, o município completará 60 anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 2022 e 2024, Praia Grande registrou um crescimento populacional de 4%, consolidando-se uma das cidades que mais se desenvolveram na região.